Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Nunca sairá um javali maior do que a montanha. E aqui comigo estão a Deia e o Breno. Olá a todos os ouvintes, muito bem-vindos a mais um episódio. Olá aos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, obrigado Deia, obrigado Breno pela companhia e agradeço aos ouvintes também por sempre estarem escutando o Rapcast. Lembrando, quem puder compartilhar e curtir esse episódio também, dessa maneira mais e mais pessoas podem conhecer o ensinamento do mestre Ryu Hokawa. Acredito que os ouvintes estejam um pouco intrigados com o tema, como assim, javali, montanha, o que isso tem a ver com o ensinamento do mestre Hokawa? Mas fiquem tranquilos que tem. Vou dar uma dica, quem já leu o livro Think Big, Pense Grande, essa analogia está nesse livro e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem quiser entender o conteúdo vai ter que ouvir até o final. A gente vai explicar passo a passo. A Deia vai ler o poema de hoje. O título do poema é A Imagem Real dos Nossos Problemas. A imagem real dos nossos problemas. No ensino fundamental, eu temia não ser inteligente nem atlético. No ensino médio, era inteligente e excelente nos esportes, mas receava não chegar aos 10% superiores. Para entrar no melhor colégio do distrito, no último ano, surpreso com a inteligência de meus rivais, tive medo de não conseguir ingressar na melhor universidade do Japão. Na universidade, temia que as poucas garotas que lá estudavam não gostassem de mim, e tinha dúvidas quanto à profissão que havia de escolher. No trabalho, sofri com o ciúme dos colegas e superiores, e enfrentei dificuldades para adquirir capacidade espiritual. Quando me demiti e trilhei caminho próprio, preocupava-me com minha estabilidade financeira e com a falta de segurança para falar em público. Quando a instituição se estabeleceu, eu me afligia com coisas como ser muito jovem e com a crítica da mídia. Mais tarde, receava que a instituição crescesse demais e, como todo o mundo, tive problemas de saúde e achava difícil equilibrar o trabalho com a família. Como vocês já devem saber, cada problema é um capítulo do livro de exercícios da vida, que encontramos nas várias etapas do nosso crescimento. Quando passam, eles são brilhantes registros de batalhas superadas. Nesse poema, o mestre Hokawa ele basicamente descreve a vida dele e todas as preocupações que ele teve ao longo do tempo. Achei bastante interessante isso. Geralmente no poema o mestre ele sempre coloca a essência do pensamento dele em algumas linhas. E a gente vê nesse poema que o mestre sempre, como toda pessoa que está num corpo físico, até mesmo isso antes da iluminação dele, da grande iluminação em 86, ele tinha medos. E esse é um... Por que não? Vamos já falar do javali. Porque nunca vai ser um javali maior do que a montanha. Porque a gente tem medo do que vai acontecer no futuro. Cada pessoa tem medos diferentes. Será que eu vou constituir uma família? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ter saúde? Qual que será que é a minha profissão? E esses medos ficam em cima da gente, não deixam a gente em paz. Só que a questão da analogia do javali essa analogia vem dos caçadores de javali. Não importa o tamanho do javali que saia, ele nunca vai ser maior do que a montanha. Ou seja, ele nunca vai ser tão grande a ponto de você não conseguir resolver o problema. Os problemas que acontecem na nossa vida, eles têm o mesmo significado. Quando a gente está no ensino fundamental, o mestre comenta que ele temia não ser nem inteligente nem atlético. Essas eram as nossas, no caso dele, as preocupações dele. E a gente tinha outras. Só que passou. Essa fase passou. E aí ele teve outras preocupações, mas essas já não eram mais. Ele já superou, que é a última linha que ele comenta. Quando passam, são brilhantes registros de batalhas superadas. Então essa é uma conclusão no final.
É igual o mestre fala, né? O Joel sempre cita aqui, né, nas palestras dele, que o mestre fala que 90% das nossas preocupações não acontecem, né? E é verdade, se a gente anotar as preocupações, depois de alguns meses você vai lá e vai ticar lá, né? Isso aconteceu ou não, e realmente quase nenhuma. E se acontece é num grau bem menor do que a gente tem esse medo, né? Tá preocupado. Sim. Tem uma frase que eu vi esses dias que é que a gente sofre mais pelo que a gente imagina do que realmente acontece. Que é nessa linha, a gente sofre porque fica imaginando o que pode acontecer e já está sofrendo hoje imaginando o futuro. Só que no fim das contas, independente do que aconteça, tudo vai ser um tema do caderno de exercícios da nossa vida. Ter essa mentalidade, ela é muito importante. Ele comenta até um episódio interessante, né, que ele fala das poucas garotas na universidade. Eu lembro que, agora eu vou compartilhar um episódio meu também. Quando eu tava no ensino fundamental, eu também tinha esse medo. Porque, não sei se... Bom, tem ouvintes de várias faixas etárias, né? Tinha o Correio Elegante na escola, você lembra? Não é na época do Breno. O Breno é muito mais velho que nós. Sim. Na época do Breno era outro level, era carroça, era... E aí... eu nunca recebia, né, os Correios Elegantes. Aí isso, hoje vendo, né, você dá risada. É. Mas na época era e aí uma... você ficava... e aí a gente ficava todo ansioso, né, por causa disso. Mas era uma preocupação do momento. Hoje, às vezes uma preocupação que eu tenho hoje, daqui 10 anos eu vou rir também. É igual criança, né, que a gente fala que é uma caixinha de surpresas, né. Que criança, cada idade, ela tem uma fase que é assim, a maioria pode ver, acontece as mesmas coisas. Então mãe geralmente, nossa, mas passou aquilo, agora começou, né? Começou a agir de outro jeito. E é a mesma coisa. Então vai crescendo e a gente se preocupa, nunca tá 100%, né, na verdade. A gente tem que procurar com o que se preocupar, né? Uma coisa também é quando a gente fala, será que eu vou ter problema? Será que... Você fica pensando assim, né? Eu não quero ter problema, não quero ter problema. Só que daí as coisas acontecem, vão acontecendo, você tá no meio do problema e você não percebe. Você vai trabalhando nele, você vai consertando, você não percebe que tá no meio do problema e que tá resolvendo já. Sim. Então você fica remoendo algo que você já tá solucionando, né? E aí o legal é depois, né? Daí você vai ver E depois, você fala, nossa, mas como? Sim. Me preocupei tanto com isso, né? Geralmente a sensação que a gente tem é essa, quando a gente resolve um problema, ou até mesmo o tempo resolve ele, não necessariamente a gente resolveu. A lição é bem a última linha do poema, brilhantes registros de batalhas superadas, porque é uma batalha que você acabou superando. E fica mesmo esse orgulho das batalhas que a gente supera. Eu acredito que o mestre fala isso no Renascimento de Buda. Uma vida comum, de uma pessoa comum, que nem eu sou uma pessoa comum, tem muita batalha para ser superada numa vida comum. Você constituir uma família, você ter um trabalho, você criar os filhos, trabalhar, tudo isso são batalhas. Problema de família, enfim. Só que elas vão ser, a gente tem que acreditar que vão ser superadas. Vamos pegar um tema atual, a questão da pandemia. É uma situação triste, ela é trágica, só que o que vai acontecer quando isso acabar? Pode ser que leve um tempo, anos para acabar? Pode ser, eu acho que vai levar. Só que qual que vai ser a conclusão? Essa linha final do mestre. Brilhantes registros de batalhas superadas. Mas essa batalha não é individual, é da humanidade como um todo. Porque o que eu ouço muito hoje? Acabou tudo. A humanidade já era. O ser humano está pagando os seus pecados. Pode ser que, de certa maneira, a gente esteja colhendo frutos do materialismo, do ateísmo, da falta de fé em Deus. Só que, por que a gente não pode enxergar de outro jeito? Será que a gente não está tendo uma oportunidade agora de mudar? De ter um estilo de vida diferente? E será que quando a humanidade conseguir superar isso,
não vai ficar registrado na história da humanidade esse momento? O momento em que a humanidade se adaptou, mudou e conseguiu superar uma infecção. Assim como aconteceu com a febre amarela, com a peste bubônica. Será que não vai ser assim também? Eu acredito que vai ser assim. Tanto no nível micro na nossa vida, como no nível macro também. Quando a gente fica muito exposto à informação da mídia, à informação negativa, a gente não consegue ter essa perspectiva. É porque aí pesa muito o negativo só, né? A pessoa vendo as notícias da mídia e aí é só o negativo que tá em alta, Em evidência. né? Em evidência, então... Naquele livro do Factfulness, ele fala, né, que o ser humano ele tem como se fosse um... Hans Rosling? Isso. Ele tem como se fosse uma peneira de instinto negativo, assim, para absorver informação. Porque se a gente absorvesse muita informação, a gente ia bugar e... Bugar? O que é bugar, Breno? Termos técnicos. Termos técnicos. Vai dar um tilt. Isso. Aí, por que você vê, qual que dá mais atenção? Um gatinho foi salvo ou, sei lá... Mataram o monge. Mataram... Aí tá sendo trágico. Mano, sei lá, né? Mataram o monge. Desculpa, eu estava... Fiz algo que eu nunca fiz, né? Não posso... Mas daí a gente tem essa tendência de filtrar o que é negativo, né? Isso faz parte do instinto humano. Instinto humano. E às vezes a gente tem que também evitar absorver esse tipo de informação, né? Porque evitar... Assim, a gente não pode se alienar desse tipo de informação. A gente não pode simplesmente falar, não, tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo certo. A gente tem que ter uma noção de mundo, mas também não focar nesse negativo, né? Sim. E daí, com base nesses problemas, assim, do mundo, você fala, eu tenho meus problemas também, e eu posso resolver, assim como os problemas do mundo também se resolvem, né? Essa é uma excelente maneira de pensar. Eu vou, por exemplo, como que eu me atualizo. Acho que cada pessoa tem a sua maneira de absorver informação. 10 minutos por dia eu ouço um podcast de notícia. Só. E de domingo eu leio o jornal. É isso. Eu não passo disso. Não assisto televisão. E eu converso com as pessoas, basicamente eu sei assim, o que está acontecendo no geral. Mas detalhe, aquelas coisas pequenas que a mídia aumenta, é melhor fugir. A gente sabe que a questão da pandemia tá grave e tal. Mas se você fica muito focado nisso, como o Breno comentou do medo, ele é um instinto. E a mídia explora isso na gente. E aí o javali vai ficar maior que a montanha. Se a gente ficar muito focado nisso, você vai pensar, não tem jeito. Olha só como que tá a situação. Só que na verdade a gente está enxergando uma face só do todo. Existem muitas pessoas que estão se esforçando para que isso se supere, e tem várias faces disso. E o tipo de informação que a gente absorve que é o ponto-chave. No começo da pandemia o mestre comentou para a gente ficar longe de informação negativa. Realmente se afastar e ter um foco na introspecção, aumentar a imunidade e acreditar que a gente consegue, a humanidade como um todo consegue sair dessa situação. O ser humano ele não é burro. O ser humano ele é inteligente. A humanidade ela tem um nível de civilização. Eu acredito que todo mundo é inteligente. E a raça humana como um todo ela é esperta. A gente consegue se adaptar, por que não? E afeta, né? Afeta muito. Se a pessoa não souber, que nem o Breno falou, peneirar, né, ou filtrar, igual a gente recomenda, né, que o mestre recomenda, antes de dormir, não vá ficar assistindo filme de terror, né, tem que já ir acalmando a vibração, seu coração, né, pra antes de dormir você ter um sono mais tranquilo. Agora imagina, a pessoa fica o dia todinho vendo essas informações negativas e se ela não filtrar, e afeta mesmo. Aí que é o alto índice hoje de ansiedade e depressão, né? O tipo de informação que a gente absorve, eu acredito que seja um dos grandes fatores de ansiedade,
e depressão, enfim, várias vira doença mesmo. Porque a mente humana, a gente sabe, né, que a mente ela é o centro da alma. A gente não absorve o cérebro, acho que é legal a gente falar disso, né? Mente, alma e cérebro. A alma é do tamanho do nosso corpo físico. É uma parte do nosso espírito, ela é energética e do tamanho do nosso corpo. A mente é como se fosse uma bola, uma bexiga no centro do nosso peito. E é a mente que controla a alma. E o cérebro? O cérebro ele é um centro de processamento de informação. Se um monte de informação que a gente recebe, o cérebro ele vai processar. Só que primeiro é a mente. A mente ela vai captar aquela informação e vai mandar para o cérebro processar. Se a gente está absorvendo informação negativa, a nossa mente está começando a ficar negativa. O cérebro está processando, mas a sua mente começa a ficar infectada com aquilo. Que vai gerar o quê? Pensamento infectado. Que vai infectar a mente. No verdadeiro exorcista o mestre fala, dependendo do estágio de possessão ou de negatividade, ela vai ficando como se fosse podre mesmo. Partes apodrecida. Até adoece, né? E essa parte adoecida vai ser porta para mau espírito, enfim. E a gente vê a questão de como o que a gente está assistindo, o que a gente está ouvindo, com quem a gente está falando, é um fator preponderante na nossa vida. Depois que eu conheci o ensinamento do mestre, eu sempre agradeço muito por ter conhecido a verdade, mas hoje ainda mais. Com certeza. Se não fosse o que o mestre prega, sabe, as orações, é difícil, hein? Com certeza. E somos privilegiados. E ter essa consciência, ela é importante. Outros problemas que o mestre Okal comenta aqui também, que a gente vê que são problemas comuns, que todo mundo passa. Dúvidas quanto à profissão. Quem nunca teve essa dúvida? Eu também já tive as minhas, enfim. Imagina quando o mestre se demitiu também da empresa que ele trabalhava para fundar a Rap Science. Na época, o que o mestre Okawa tinha nessa época? Ele tinha as conversas com os espíritos e as as mensagens que ele recebia do Nichiren, de Jesus. E ele compilava isso em livros e começou a vender. E chegou o momento que os espíritos falaram, agora você tem que se demitir. Ele tinha 30 anos. Agora, eu tenho 31 agora, seria como 30. 30 anos, no aniversário dele, ele se demitiu. E você acha que isso não gera medo? Imagina? Do zero? Com certeza gera medo. Com certeza. E aí ele fala, né, que se preocupava com a estabilidade financeira, a falta de segurança para falar em público. E a gente vê todos esses medos que o mestre Okawa foi passando, que ele tratou como tópicos do caderno de exercício da vida. Isso tanto no nível micro como no nível macro. Micro seria a nossa própria vida. E macro, a humanidade como um todo também tendo os seus cadernos de exercícios, sendo a pandemia hoje o maior tópico desse caderno. Ele fala que ele temia que a instituição crescesse demais e teve também problemas de saúde. Eu acho que o problema de saúde é um medo que todo mundo tem. Mesmo a gente cuidando da saúde, buscando se manter saudável, esse medo de ter problema de saúde ele está sempre presente. Equilibrar trabalho com a família, enfim. Todos esses problemas que a gente viu que o mestre Okawa comentou, nunca vai ser um javali maior do que a montanha. Dá para resolver. É só a gente ter coragem, eu acho, de enfrentar esses problemas e não aumentar demais. Às vezes a gente aumenta muito. Um problema que você pode... É a história do apito barato do Benjamin Franklin. Você lembra dessa história, Brenão? Lembro. Então conte para os ouvintes essa história. Ó, o nosso HD vai... Hoje eu tô com preguiça. Hoje eu não quero falar muito, não. Ele foi comprar um apito, né?
Só que daí o apito ele tava mais caro do que ele era, né? Aí ele foi ver o mesmo apito e era muito mais barato do que realmente ele comprou. Ele ficou encucado, né? Pô, como que era mais barato, sei lá o que. Falei, é apito barato esse aí. Aí que é tipo, já foi. Nem vale a pena. Nem vale a pena se preocupar. Sim. Já passou. É o apito barato. Apito barato. Essa história é muito boa. Porque assim, o apito custava 50 centavos. Ele pagou R$2. E ele ficou muito bravo. Mas ele ficou descontrolado de bravo. Os irmãos dele começaram a zoar ele. Ele ficou louco da vida. Aí chegou uma hora que ele falou assim, peraí, R$1,50? Por que eu vou ficar perdendo a minha paz, a minha tranquilidade pra um negócio que custa, pro balão que eu levei de R$1,50? Vai ser um apito barato. E ficou essa do apito barato. Então muitas vezes a gente tem um monte de apito barato que não vale a pena se preocupar. Medo, dificuldade, problema com pessoa. Por quê? Porque a gente preza pela paz interior. É a busca do correto coração. A gente sempre volta. O que é mais importante? A minha tranquilidade ou esses apitos baratos aí? É escolha. Trânsito também. Todo mundo tá de prova. Que eu sou uma pessoa lapidada e aprimorada no trânsito. É isso aí. Vou contar um episódio que aconteceu esses dias. Faixa. Estava eu no semáforo, na paz de Deus, paradinho. Abriu o semáforo, geralmente os carros andam, certo? Não em Jundiaí. Porque o pedestre, cara, atravessou na frente, andando no meio da rua. E eu acelerei, quase acertei. Minha mão já foi na buzina, mas eu respirei. E pensei, isso é um apito barato. E fui embora. Viu só? Funciona. O apito barato não vale a pena. Foi isso que eu pensei. Não, tem coisa, medo, que não vale a pena. Deixa. Let it be, né? O Beatles dizia. Apito barato. Apito barato. Minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Não precisa se preocupar. E a gente buscar viver a nossa vida realmente um dia de cada vez. É igual como é que chama? Aquele relógio de areia. No relógio de areia cai 1 grão, se ele medir um dia, cai 1 grão por dia. Não vai passar 2, não vai passar 3, é um só. A nossa vida também, não adianta você querer viver 30 anos em um dia. É um dia só. E é o que Jesus dizia. A cada dia basta o seu próprio mal. A gente já tem preocupação e medo e chatice suficiente em um dia para ficar ocupado. Pra que, né, pensar no depois, né? Enough. Basta. E é dessa maneira que a gente vai resolvendo os problemas e indo para frente, sem se preocupar demais. O que será que vai acontecer daqui 5 anos? Sei lá. É muito tempo. Não sei. E quando você fica confortável por não saber, isso é uma liberdade. E vive muito melhor. Muito melhor. Verdade. É igual aquela frase, não lembro de quem era, não lembro se era do Nietzsche, né? Que era assim, quem vive no passado tem depressão. Quem vive no futuro tem ansiedade. Quem vive no presente vive em paz. Oi, esse moleque é bom de memória. Eu falei isso há muito tempo, ano passado. O cara é bom mesmo. Era o Tal. Isso. O Tal. É isso aí, essa frase é boa. Como é que é a frase mesmo? Eu esqueci. Eu esqueci essa frase. Como é que é? Quem vive no passado tem depressão. Quem vive no futuro tem ansiedade. Quem vive no presente vive em paz. Boa. Bem lembrado. Por isso tem que trazer o HD pra gravação, tá vendo? E o Tal é quantos mil anos atrás? Então. O Jesus 2000. E tem um outro filósofo, esse é moderno, o Alan Watts. O Alan Watts ele fala que a ansiedade não vai agregar nada no que já vai acontecer. Então, por exemplo, se eu for ficar doente, vamos dizer, vai acontecer, o que adianta eu ficar preocupado agora? Vai mudar. Se eu for falir, vai falir! O que adianta eu ficar preocupado agora com uma coisa que vai acontecer? Não é que vai acontecer, mas se for para acontecer, um grama de ansiedade não vai agregar nada no que vai, num fato. Então essa mentalidade, ela é fundamental pra gente ter um pouco de paz na vida. Senão, você vai ficar perturbado. E hoje é muito fácil você ficar perturbado.
Não precisa ser um eremita também, que é o outro oposto, né? Uhum. Se isolar, que é muito bom por sinal, mas enfim. Ficar sozinho no meio do mato, que é excelente. Mas dá pra ter um equilíbrio. É igual você fala, né? Os 3 problemas, né? 3 Que tipos você- de problemas, Que né? você consegue Isso é resolver, que você não consegue resolver e o que o tempo vai resolver. É só dividir nessas 3 categorias. Uhum. Então, E- vamos resolver o que consegue hoje. Que é 1/3 só, né? É 33% dos problemas. O resto joga pela janela, esquece. Isso aí somado com os apitos baratos que nós tem no dia a dia, o resultado é paz. Não tem outro. Bom, então a gente tá chegando ao final do episódio de hoje. O Breno vai reler o poema. A imagem real dos nossos problemas. No ensino fundamental, eu temia não ser inteligente nem atlético. No ensino médio, era inteligente e excelente nos esportes, mas receava não chegar aos 10 percentuais superiores para entrar no melhor colégio do distrito. No último ano, surpreso com a inteligência de meus rivais, tive medo de não conseguir ingressar na melhor universidade do Japão. Na universidade, temia que as poucas garotas que lá estudavam não gostassem de mim, e tinha dúvidas quanto à profissão que havia de escolher. No trabalho, sofri com o ciúme dos colegas e superiores e enfrentei dificuldades para adquirir capacidade espiritual. Quando me demiti e trilhei caminho próprio, preocupava-me com a minha instabilidade financeira e com a falta de segurança para falar em público. Quando a instituição se estabeleceu, eu me afligia com coisas como ser muito jovem e com a crítica da mídia. Mais tarde, receava que a instituição crescesse demais e, como todo mundo, tive problemas de saúde e achava difícil equilibrar o trabalho com a família. Como vocês já devem saber, cada problema é um capítulo do livro de exercícios da vida, que encontramos nas várias etapas do nosso crescimento. Quando passam, eles são brilhantes registros de batalhas superadas. É isso aí. Nunca sairá um javali maior do que a montanha. Um dia de cada vez, superando cada um dos problemas e sabendo que no final a gente vai ter esses brilhantes registros de batalhas superadas. Esses registros é na nossa alma. A nossa alma ela vai aumentando de calibre e crescendo conforme a gente vai superando esses problemas. Então eu agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e a Déia e o Breno pela companhia. Muito obrigado. Muito obrigada pelos ouvintes, compartilhem com muitas pessoas e até o próximo episódio. Muito obrigado aos ouvintes, obrigado Gabriel por mais um episódio e viva no presente. É isso aí. Valeu.